Graça e paz, mais uma vez estamos aqui no nosso Agnoscast, trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra que tem a ver com aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e na sociedade como um todo. Eu tenho certeza que você já viu várias igrejas com áreas VIP, igrejas trazendo festas sunsets, e nós vamos trazer também uma reflexão sobre isso nessa tarde, sempre com o nosso querido apóstolo Ademir Cortijo. Pastor, fale para mim, quando que nós vamos inaugurar nossa ala VIP, nossa área VIP? Porque assim, a área VIP é para os famosos. E tá sendo muito assédio sobre a minha pessoa, e eu tô querendo ter uma área VIP também. O que que o senhor pensa sobre isso, meu querido? Eu acho que na nossa igreja, nevermore. Nunca, né? Não é um praxe da gente, não é o pensamento da gente, ou a forma como o ministério pensa. Para uma igreja, cabe para uma igreja que o intuito da igreja é uma reunião de pessoas para adorar a Deus. Você acha que cabe você ter uma área VIP para separar pessoas de classe A, B ou C? Porque a gente é separado no banco por dinheiro, pela quantidade que a gente tem. A gente é separado pela nossa faixa etária. A gente é separado pelo nosso sexo. A gente é separado pelo time que a gente torce. A gente é separado por tudo. Pelo bairro que pelo mora. Pelo bairro que mora. É verdade. Pela cidade que nasceu. Pelo país que nasceu. Cabe na igreja do Senhor Jesus Cristo essa área VIP? Eu acho que de forma nenhuma. Lógico que vai da habilidade do pastor, porque nós entendemos também que, por exemplo, vai chegar uma pessoa famosa. Infelizmente, não deveria ser assim, mas até no meio da igreja, se existe alguém famoso, sempre tem um assédio sobre essa pessoa. E se a pessoa quer vir à igreja, ele não quer ser assediado, ele quer simplesmente participar do culto e, vamos dizer assim, entre aspas, se ele é conhecedor da palavra, ele está indo para lá exclusivamente para adorar a Deus. E nós entendemos que pode ter momentos da chegada, da saída dele, ou até mesmo dentro do culto, que dê algum burburinho, alguma coisa. Se acontecesse isso, ou se acontece isso na igreja, acho que o dever do pastor é o seguinte: você falar com a igreja, olha, vai chegar uma pessoa aí, ele é fulano de tal, todo mundo sabe quem ele é, por favor, ele está vindo aqui na igreja para ter um momento de participar do culto, não é momento de você assediar ou pedir qualquer coisa para a pessoa. Então, eu acho que essa palavra do pastor, bem direcionada, eu acho que caberia para que a pessoa pudesse se sentir mais à vontade. Agora, o pastor que está fazendo isso, eu entendo, imagino que seja para preservar aquela pessoa ali na comunidade. Só que é o seguinte, como que você vai tratar essa pessoa? Com exclusividade? Por exemplo, vamos dizer que você receba um juiz federal, né? Com uma pessoa concursada, um cargo importante dentro da sociedade brasileira. E aí ele chega na igreja, então ele é juiz federal lá fora e ele vamos dizer assim, respeitado e tem poder de decisão, ele tem poder de, dentro do devido processo legal, mandar prender, mandar soltar, ele tem mandar várias coisas que ele tem como poder da atribuição do cargo dele, que é juiz. Quando ele chega na igreja, ele não é mais juiz, acabou. E você precisa tratar essa pessoa dessa forma, porque ele pode ser juiz lá fora, com todo esse poder, com toda essa autoridade. Quando ele chega dentro da igreja, ele pode ser um diácono. Aí acabou aquela autoridade. Então, com os famosos, eu entendo que é a mesma coisa. A pessoa é famosa, ele vai chegar ele vai chegar na igreja, ele veio só para cultuar. E se ele quiser servir na igreja? Ele vai ser diferenciado? Eu vou servir na igreja, eu vou trabalhar... sei lá, vou dirigir uma célula, vou trabalhar no ministério de casais, então ali também tem que ter outro lugar VIP para ele? Claro que não. Então ele tem que se sentir acolhido, se sentir amado, assim como aquele que não tem nada, como chega para assistir um culto, para participar do culto e vem de ônibus, e não tem dinheiro, ele não tem fama, não tem prestígio. Ele precisa se sentir parte do corpo de Cristo, com todos os ônus e bônus. Eu acho, e primeiro ponto que eu acho também, a pessoa vive da fama, concorda comigo? Sim. Ele vive da fama, ele precisa entender que ele vai ter bônus e o ônus. Se ele vive da fama, ele quer ir para um lugar onde ele não seja assim
Ele lutou a vida inteira para ser conhecido. Aí depois fica bravo porque alguém reconhece ele na rua. Eu nem consigo entender muito isso, porque e a gente vê alguns artistas, algumas pessoas famosas, que a pessoa vai lá para pedir uma foto. Eu, por mim, pode passar 50 artistas, eu não tô nem aí, nem com um, nem com o outro, né? A verdade é uma só. Às vezes eu pergunto para os meus filhos, esse é o famoso quem mesmo, que eu não sei nem quem é. Quer dizer, não desmereço o trabalho de ninguém, não é isso. Mas, em primeiro ponto, se você vê na rua, você vai ficar lá tietando a pessoa, não é do meu perfil fazer isso. Mas tem pessoas que fazem, infelizmente é isso mesmo. Agora, o problema dentro da igreja é exato, você vai tratar ele igual, aí ele já vai chega dentro da igreja, tratar ele diferente, aliás, né? Não igual, tratar ele diferente, aí quando você for discipular essa pessoa, quer dizer, você não vai poder então falar um não para ele. Ele é artista, ele é famoso lá fora. Chega dentro da igreja, você vai ter, como pastor, você precisa corrigir ele. Aí quer dizer, você não, eu não posso falar para ele que ele, por exemplo, está vivendo em pecado em alguma área da vida dele. Então ele chegou aqui, eu não vou poder falar para ele? Eu não vou poder falar, e se eu falar, ele vai embora da igreja. Na minha igreja ele vai embora, porque eu não vou tratar ele diferente de outra pessoa. Então esse início de frequentar a igreja, ele já tem que entrar no meio do povo. Fazer o quê? Volto a falar, se fosse na minha igreja, eu tentaria orientar o povo. Chegou fulano de tal aí, eu não quero saber de ninguém. Ficar tietando a pessoa, ficar pedindo autógrafo, ficar pedindo para tirar foto. Vocês são cristãos, você sabe que todos nós somos iguais. Eu daria essa voz de comando e não faria nada VIP. Por quê? Porque se ele tiver um dia que ser corrigido, será que ele vai aceitar a correção? Porque se ele não aceita, quer dizer, ele tem que já estar no lugar privilegiado, dentro da igreja, aonde nós não seremos salvos por aquilo que nós somos, pela nossa fama, pela nossa riqueza, por aquilo que nós produzimos, seremos salvos se tivermos reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador e vivermos em arrependimento. Quer dizer, qualquer tipo de correção ele não vai aceitar. É difícil isso. Pastor, eu tenho um pensamento assim, que a igreja tem se tornado um lugar para as pessoas se sentirem bem. Ultimamente, as pregações, as formas de condução, as formas de louvor, tudo isso, a gente já vê que já tem acontecido essas mudanças. Eu trazer uma pessoa para minha igreja, seja famosa, e eu moldar a igreja para a fama dela, o famoso aqui é Jesus. É ele que brilha. Então, eu tenho visto que as pessoas estão querendo transformar a igreja em algo que a igreja não é e não nasceu para ser. A igreja nasceu para ser o lugar onde os santos se reúnem para adorar o único Deus que nós servimos, que é Jesus Cristo. Agora, a partir do momento, imagina, eu tenho uma área VIP, vamos pensar numa festa. Eu tenho a festa lá, eu tenho a área VIP, que dá direito ao camarim do artista. Eu tenho a área VIP 2, que é só na frente do palco. Eu tenho o terceiro, que dá acesso a um pouco para trás do palco. E eu tenho a geral, que é para todo mundo. Gente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele vence a morte, o véu se rasgou de cima a baixo, para que todo mundo tivesse acesso a ele. Então, esse acesso a Cristo, você tem através do momento que você contrita o teu coração, você dobra o teu joelho, você se entrega para o Senhor num culto. A partir do momento que você está fazendo uma separação de pessoas, é como se uma pessoa pudesse chegar até o pastor, a outra não pudesse. Imagina, eu tenho uma área VIP, eu tenho 100 pessoas com área VIP na igreja. Essas 100 pessoas vão chegar no pastor, e os outros? É acepção de pessoas. É acepção. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem. Nós todos somos iguais. E a analogia da igreja é de ser ovelha. Sim. E a ovelha, ela fica no aprisco. Todo mundo fica no aprisco. Nós precisamos entender isso. Agora, nessa ideia, eu acho que nós temos que ter estratégias para ganhar todos. E ganhar os famosos também. Eles também são carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tá tudo certo. Quero que todo mundo... Eu lembro que teve uma vez que fizeram uma campanha pro Silvio Santos converter. Eu lembro disso na igreja. Não sei se você pegou essa onda. Teve um irmão que falou, vamos fazer uma campanha pro Silvio Santos. Imagina, tem televisão, não sei o que, vai ser bênção. A gente fez a campanha para ele se converter. E seria muito bom, né? É um cara que tem uma grande influência no Brasil inteiro. Por outro lado, como que eu vou tratar essa pessoa? Como que eu vou receber essa pessoa? Do mesmo jeito que eu trato todos. Eu acho que assim, você precisa, como eu falei,
Se fosse comigo, eu prepararia a igreja. Ó, tem pessoas aqui vindo, tem uma certa fama, mas vocês precisam aprender a conviver com isso. A grande verdade, tanto um quanto o outro. A pessoa que tem fama, aquilo é vamos dizer, é o ônus e o bônus da fama. Ele vai ter que conviver com aquilo. A fama dá para ele dinheiro, prestígio e uma série de coisas, né? E também dá essa coisa, agora eu não quero ser conhecido. Não, você se tornou conhecido e por se tornar conhecido adquiriu bens, adquiriu coisas boas. E tem a parte que você não consegue ficar sem ser reconhecido na rua. Então, eu entendo que você precisa tratar ambas as partes. A igreja, preparar a igreja e a pessoa. Você quer vir à minha igreja? Pode vir quando você quiser. A igreja está disponível. Você vai chegar e sentar onde tiver lugar. É óbvio, a igreja, você convida um pregador de fora, tem alguém que vai vir, uma autoridade, não há problema nenhum você a Bíblia fala, honra esporadicamente se colocar ali um lugar especial para aquela pessoa sentar, porque é um convidado ou é uma autoridade da cidade que está chegando, eu não vejo problema nenhum sobre isso. Agora, você criar uma área VIP separada, para que essas pessoas, determinado tipo de pessoas não tenham acesso, contrário, eu não entendo igreja como isso. Apóstolo, como a gente tem visto que há uma corrente tentando trazer coisas que são do mundo, das coisas seculares, para dentro da igreja. A questão da área VIP é uma delas. Até que ponto isso é válido? Acho que a gente tem que usar de todas as maneiras para ganhar as outras pessoas. Mas será que são todas as maneiras mesmo? Que não é só área VIP. É igreja com área VIP. É igreja com culto sunset. Eu não imagino, vamos adorar a Deus fazendo uma batida. Você quer fazer uma festa? Faz uma festa, tá tudo bem. Faz uma festa, faz o que você quiser na sua festa. Não confunde festa com culto. Eu me lembro uma vez que um irmão ele teve uma brilhante ideia. Na cidade que a gente morava, tinha o baile das torcidas, que era antes do carnaval. Uhum. Aí as pessoas iam vestidas cada um com o seu time. E ele queria fazer um culto das torcidas. E é lógico que Deus é soberano, né? Então, a gente já sabe que time que ele torce. Mas você imaginou fazer um culto das torcidas, um culto sunset, uma área VIP dentro da igreja, para atrair as pessoas para a igreja de um Deus que é santo, com coisas humanas. A dificuldade, quando você pega esse tipo de coisa e traz para dentro da igreja, o que eu sinto? Como que você vai falar, por exemplo, de arrependimento? Porque essa é a função da igreja. Você tem que sair da igreja confrontado pela palavra. Porque nenhum de nós, infelizmente, consegue dizer assim, olha, eu sou 100%, eu levanto de manhã e durmo cumprindo a palavra em 100%. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta. E, em especial, a palavra de Deus pregada, o pregador, ele vai levar as pessoas a entenderem que precisam do arrependimento. Porque, senão, Deus não tinha enviado o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo na face da terra? Ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando você traz alguma coisa para dentro da igreja, eu não estou dizendo que não possa ter alguma coisa... um trabalho especial da igreja, fora, lógico, com ordem, com decência, tudo bem. Mas quando você traz para dentro da igreja, você também perde vamos dizer, essa forma das pessoas entenderem que elas estão na igreja e elas precisam ser confrontadas pelo poder da palavra ou pelo convencimento do Espírito Santo. A vida cristã não é só alegria, né? Nem Jesus prometeu isso, né? A vida cristã é feita, como Jesus falou, olha, vocês precisam vir após mim, se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. Então é uma palavra de confronto para as nossas vidas. Então eu acho que esse trabalho, eu não sou, nós fazemos, por exemplo, nós temos um trabalho com as crianças no futebol. Então a gente tem lá, hoje, acho que umas 50 crianças que nós damos aula de futebol sábado e no meio dessa aula de futebol a gente tem lá um momento de meditação, um momento que a gente partilha a palavra, ora por eles. Temos o nosso grupo de corrida. O grupo externo, eu acho que nós somos luz do mundo. Nós temos que ir até os lugares e ser luz do mundo. Agora, a partir do momento, olha que a diferença, nós saímos da igreja,
e vamos até o lugar do mundo e ali nós expressamos o que nós acreditamos, expressamos aquilo que nós vivemos. Você pega alguma coisa do mundo e fala assim, imagina alguém que está lá no mundo, fala assim, mas é igualzinho ao mundo. Pra que eu vou sair? Então, você vai até... vamos voltar a esse trabalho das crianças. O futebol está lá, é ensinado a algumas técnicas juniores e adolescentes, e no meio daquilo tem oração e tem algum tipo de ensino. Só para você ter uma ideia, e nesse trabalho das crianças, quando nós iniciamos, quando a gente ia falar assim, vamos orar, tinha algumas as crianças que não queriam ficar na oração. Aí agora, depois de um tempo, essas mesmas crianças que não queriam ficar na oração, vêm pedir oração. Olha, viu, não ora pelo meu avô tá doente, minha avó tá doente, ora por eles também. Quer dizer, houve uma mudança na vida deles na parte da fé. Que é isso que a igreja tem que provocar. Qual é a mudança que a igreja tem que provocar? Na fé da pessoa. Então, se você chega na igreja e você não tem confronto, não tem palavra, não tem o poder do Espírito Santo agindo, como essa pessoa vai se converter? Conversão significa mudança de rumo. Então, assim, a partir do momento, vamos voltar na área VIP de novo, você é famoso lá no mundo, e alguém te traz te trata com aquela mesma, como você é tratado no mundo? Não, você está aqui na igreja para ser tratado. Então, aqui na igreja você vai ter o seu... eu queria me envolver, hipoteticamente. Eu queria me envolver em alguma atividade da igreja, algum ministério da igreja. Eu gostaria de servir como diácono na igreja. Então, agora você vai ser o diácono VIP. Não, ele vai cuidar só dos famosos que vêm para a igreja. Exatamente. Então, não é por aí. Eu acho que mas se não for assim, a pessoa não virá à igreja. Então, que ela não venha à igreja, porque ela precisa ter uma experiência nova na igreja. Talvez se ela chegasse em qualquer lugar do mundo, ela teria um tratamento diferenciado. Na igreja, ela não vai ser destratada, mas também não vai ser... Ela vai ser amada. Amada. Eu acho que é isso. É isso. Porque eu vejo assim, uma das formas da gente demonstrar amor para a pessoa é tratando ela pelo que ela é, não pelo que ela representa ou tem. E o que a gente vê, muitos mesmo, a pessoa, ela chega na igreja, ninguém conhece ela, recebeu um abraço, uma palavra. Sim. Isso faz todo sentido. Uma pessoa que chegou a esse grau de conhecimento, de fama, acaba não tendo essa mesma oportunidade. Já é mais difícil para ela. Agora, se ainda assim eu tratar ela diferente, aí que ela nunca vai entender realmente quem é Jesus. Porque uma das coisas que faz a gente se aproximar de Jesus é a dificuldade, é a necessidade, é o vazio existencial. Que só através do confronto da palavra a pessoa chega. Agora, se eu estou almofadando a cama dela para ela deitar, como é que essa pessoa vai ter um encontro com Deus? Porque a pessoa já tem fama. Ela já tem o dinheiro que traz muita facilidade, né? A gente sabe que tem gente que tem muito dinheiro e tira a própria vida. Tem gente que tem muito dinheiro e não consegue dormir. E a Bíblia nos dá, né? Em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. A Bíblia nos dá muitas coisas que o dinheiro não compra. Como é que essa pessoa vai chegar até Deus se eu estou atrapalhando o caminho dela, achando que estou ajudando, facilitando? Não tem facilidade com Jesus. A Bíblia fala, como você acabou de citar, você vai pegar a sua cruz. Cruz é sinônimo de desconforto, é sinônimo de renúncia e de dificuldade. Eu vou... a gente consiga exemplificar através da Bíblia, porque é aquela história, a igreja tem que ser cristocêntrica. Se você é cristocêntrico, você vai para a palavra. Vamos pegar dois exemplos, um na lei e outro na graça, ou seja, vamos pegar o exemplo de Jesus e depois um exemplo ali na lei. Quando Jesus vem, primeiro ponto, você não vê, que muitas pessoas acham que Jesus era um revolucionário. Pega aquele momento que ele tira ali os mercadores que estavam comercializando ali os animais para o sacrifício, e Jesus, vocês são salteadores, e coloca, acho que, não, Jesus veio e acabou com a religião. Não é bem isso que aconteceu. Primeiro ponto, que Jesus ministrava nas sinagogas. Se ele ministrava na sinagoga, ele tinha que cumprir os rituais do judaísmo. Jesus subia para Jerusalém nas festas, ato judaico, puro.
Então, Jesus, ele veio e cumpriu, vamos dizer assim, para a igreja da época, ele veio e cumpriu, ele veio e permaneceu ali, cumprindo até os rituais. Subia para as festas para adorar, subiu na Páscoa, que é a última festa que ele sobe, fez foi apresentado ao templo. A única coisa que Jesus faz, que era algo que era contra a religião judaica, é o batismo de João. E qual é o batismo de João? De arrependimento. Então, quando a pessoa chega na igreja, é a primeira coisa que ela tem que fazer, se arrepender dos seus pecados. Ótimo, tivemos esse exemplo daquilo que é alguém chegando na igreja. Para trás. Por que eu estou falando isso? Para trás. Quando a gente vai... Deus entrega a lei para Moisés, tem lá a divisão das 12 tribos, há uma briga entre as tribos e entre os líderes para quem seria o serviçal do templo, ou para quem serviria no templo. E aí recai sobre a tribo de Levi, através de Arão, aquele momento, a vara de Arão floresce, né? E ali é indicado que ele seria o sumo sacerdote. Mas há uma disputa. E vamos dizer assim, qual era a disputa? Primeiro ponto, a tribo de Levi não tinha herança. Olha só que interessante, não tinha herança de terra. As outras tribos dizimavam, primiciavam, ofertavam para a tribo de Levi sobreviver. Não é? Para os sacerdotes sobreviver, para os levitas sobreviverem. Então, eles tiveram uma briga para servir e perder o direito à herança. Olha que coisa estranha. E isso... você fala assim, mas por que você está dando esse exemplo? Porque a igreja, você chega na igreja para servir. Esse é o principal intuito de você vir à igreja. Cheguei na igreja, aceitei Jesus, me arrependi dos pecados, agora eu vou trilhar uma vida cristã. O que você vai fazer com aquilo que você ganhou, com aquilo que você recebeu? Você vai dar para os outros, entregar para os outros, você vai transbordar naquilo que você recebeu. Então a pessoa chegou na igreja, ela participou de um culto, ela tem que ter uma experiência cristã, e essa experiência cristã vai levar ele a servir os outros irmãos, como Jesus fez. O que Jesus foi fazer? Na sinagoga, quando ele ministra, a Bíblia fala, tem relatos de Jesus ministrando na sinagoga de Nazaré, de onde ele pertencia, onde ele nasceu. Então, se ele estava ministrando, ele teve as práticas judaicas que eram necessárias para aquele que ensinava. Por exemplo, dentro de uma sinagoga, ou perto de uma sinagoga, teria que ter uma espécie de um tanque com água, né? Como nós conhecemos hoje, um tanque, como um tanque de batismo, né? Que era onde o sacerdote que iria ministrar precisava se banhar, porque era um sinal de purificação para a ministração. Jesus ministrou, então ele cumpriu esse ritual. Você vê que talvez a gente tenha que pensar sobre isso. Jesus chegou servindo. Então ele ia até o templo ensinar, como um sacerdote ou como um pastor faz hoje. Cumprindo todos os rituais. Cumprindo os rituais. Ele não veio e simplesmente assim destruiu o judaísmo. E ele só era Deus, né? Ele não era cantor sertanejo, ele não era jogador de futebol, ele só era Deus. Ele só desceu lá do céu, só veio aqui. Então quando você faz essas análises, como que eu vou... se eu recebo alguém na condição de diferenciado, como que eu vou depois discipular, ensinar e colocar ele no serviço? Ele não vai ser... Aí eu entendo o seguinte, quem muito é dado, muito será cobrado. Quer dizer, ele tem muito. Então ele pode servir a comunidade, entendeu? Seja da maneira que for. Então Jesus serviu. Lá atrás aí talvez você fale assim, mas é a graça. Nada da lei. Paulo fala sobre isso. Que a lei, ela não tá, ela não conseguia completar o plano de salvação. Mas o princípio da lei, ela tem que ser mantida. Nós não precisamos do ritual, mas o princípio tem. Então, tu é que você vê, lá atrás, eles querem servir, brigam para servir, Jesus vem para servir. Essa primeira vinda de Jesus, a Bíblia fala que ele vem como servo. Então ele veio para servir. E quando a gente chega na igreja, é justamente isso. É para vir para servir. Muito interessante, porque a gente pegar na última Santa Ceia, quando alguém está doente na nossa casa, na nossa família, uma pessoa já de idade, e a gente sabe que a pessoa está nas últimas, sempre tem aquela tia que fala, vem ver tal tio seu que ele está para morrer. Então é você que vai ver o doente, é você que vai ver aquele que está para morrer. Jesus, na última Santa Ceia, ele sabia que ele ia morrer.
E o que ele faz? Ele podia ter ficado lá esperando que os apóstolos viessem até ele e tivesse um tempo com ele, de afago, de carinho. O que ele faz? Ele desce das suas roupas e lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, assim, ele demonstra que ele deixa a condição dele, ele deixa tudo aquilo que ele significava para ter um ato de humildade lavando os pés e não é só, é o ato de servir. Então, essa pessoa que chega na igreja, ela não pode ter a condição de não servir. Me veio uma passagem boa agora para falar. Quando Jairo vai ter com Jesus, que a filha dele estava doente, ele fala, olha, minha filha está doente. E Jesus fala assim, eu vou na sua casa. Sim. Né? E Jairo era um centurião, era um dos grandes ali da época. E enquanto Jesus está indo na casa de Jairo, no meio do caminho, uma mulher, que a Bíblia diz que tinha gastado tudo que tinha, ou seja, não era uma pessoa sem recursos nenhum, uma pessoa que não deveria estar ali, porque ela estava com fluxo de sangue, e o fluxo de sangue para as mulheres naquela época, elas eram consideradas impuras, elas tinham que ficar afastadas, não podia estar no meio da multidão, ela se arrisca até ter com ele, toca no manto dele. E não podia tocá-lo também. E ele para atender ela. Uhum. Ele não fez uma distinção. Olha, eu tô indo na casa de Jairo. Jairo é um cara famoso. É um cara da alta. E aí essa mulher vem aqui me para. Não. A Bíblia fala que ele parou, perguntou quem tinha tocado nele, e ele teve um tempo de diálogo. E eu sempre falo, mulher gosta de falar. Essa mulher aí com fluxo de sangue, há 12 anos. Imagine. Quanto que ela ficou conversando com Jesus ali? E Jesus parou para ouvir. Jesus ele não fez acepção da situação, que o problema dela era menos importante do que o problema de Jairo. Tanto é que no meio do caminho, quando Jesus continua indo, alguns empregados, né, de Jairo, não preocupa mais ele não, que ela já morreu. E Jesus vai lá e faz um milagre na vida de Jairo. Então aqui, Jesus ele demonstra completamente que para ele não importa se a pessoa é chefe de 100, chefe de 1 ou chefe de nada. Para ele, chegou até ele, ele vai operar um milagre, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Os milagres retratados nos evangelhos, na verdade, acho que se não é 100%, é quase, na verdade, não eram judeus. Eles não eram judeus, né? Eram todos eles, porque o judeu estava impregnado da religião, como eles estão até hoje, impregnados da religião. Nós somos os filhos. Tanto é que quando eles vão interpelar João Batista batizando, que era uma nova, vamos dizer, na concepção dele, aquele batismo que não existe até hoje, né? Batismo de arrependimento dentro do judaísmo, eles estavam fundando ou iniciando uma nova religião, uma nova seita, né, para eles, né? E quando eles vão até João, eles falam assim, quem é você para ficar fazendo essas coisas? Nós somos filhos de Abraão. Olha o orgulho, né? Você vê que... Por isso que eu estou falando, se você não trata essas pessoas igualmente, como você vai tratar o orgulho? A pessoa dentro da religião já tem orgulho religioso. Então a pessoa precisa chegar... Dentro da fama tem orgulho da fama. Exato. Então, isso está dentro da religião. Não, somos filhos de Abraão. O que João responde? Tá vendo essas pedras aí? Dessas pedras, Deus, o Pai, pode suscitar filhos. Então, essas pessoas, ou todas as pessoas que vão à igreja, sem exceção, precisam chegar em humildade. Diante do Senhor, não existem pessoas famosas. Diante de Deus, não existem pessoas diferentes. Isso que Jesus trata, então, todos eles. E aqueles que se achegam... E quem Jesus curou? A grande verdade é, se você perguntar, quem Jesus curou? Aqueles que tiveram fé. Aqueles que foram atrás. Tem muitas pessoas que falam assim, mas Jesus não fez. Claro que ele... E até hoje é assim. Porque Jesus está disponível. Mas tem pessoas que falam assim, eu não vou na igreja porque a igreja ela tem problemas, né? A gente ouve muito isso hoje, né? Porque a igreja A, B, C e D... Viu? Não romantiza a igreja tem problema mesmo, tá cheio de gente ali, homens e mulheres que estão tentando acertar, mas tem problemas. E Jesus não romantizou a igreja, porque a igreja daquele viveu que seria o judaísmo, porque ele participou dela. Agora, a igreja tinha problema? Puxa vida, você vê orgulho religioso, você vê fazendo sacrifício errado, por isso ele vai e expulsa os mercadores do templo. Ali, no meu entendimento, tem uma conotação espiritual também dele dizer assim,
Pode ir embora todo esse sacrifício, tira todo esse sacrifício daqui, porque o sacrifício final chegou, né? Era de homens para com Deus e o último de Deus para com o homem e acabou. Então, existe a conotação espiritual no meu entendimento. Agora, você vê toda essa movimentação de Jesus para que as pessoas que se achegaram a ele humildemente, cheio de fé no coração, receberam. Mudou isso? Não mudou. Então a pessoa vai, por que você não vai na igreja? Ah, porque a igreja tem problema. E o Jesus ia no templo. E estava cheio de problema. Estou citando aqui vários, cheio de problema. E Jesus sabe que Jesus não via. Ele fala, onde Jesus bateu? Se você for analisar, Jesus bateu nos fariseus. O que mais apanharam de Jesus na palavra foi os fariseus. Você fala assim, vocês são como guias de cego. Vocês estão guiando cegos e... Sepulcro caiado. Também chamou forte. de sepulcro caiado. Forte. Que por fora tem aparência, por dentro está cheio de impurezas, né? Vamos chamar assim. Então, é esses que Jesus bateu. Então, e Jesus estava no templo ensinando. Então, eu fico assim, qual é a desculpa que aquele que não vai à igreja, diz assim, não vou à igreja porque... vamos falar do nosso país, né? Tem igreja para todo tipo de gosto hoje. Não é? Tem. Então, não adianta. Mas nós que precisamos ir até Jesus. Deixa eu fazer uma colocação. Humildemente. Fazer uma colocação. Tem as pessoas que não vão na igreja por todas essas questões. Mas e aquelas pessoas que dizem assim, na minha igreja não tem nada. Porque é essa frase que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, mas na igreja não tem nada que me atraia. Será que Jesus deixou de ser suficiente? Será que o Espírito Santo deixou de ser a atração principal, vamos dizer assim, da igreja? Será que a igreja realmente precisa fazer esses espetáculos, né? Cheio de luzes, cheios de fogos, cheios de artifício, para que a pessoa ela possa se sentir atraída? Será que a palavra de Deus ela não continua sendo viva e eficaz, que é capaz de dividir a alma juntas e medulas e discernir os sentimentos e pensamentos do coração, da mente do homem? Será que a abundante graça, essa graça que nos atrai, será que não é mais suficiente nos dias de hoje? O que está faltando? Será que nós, como lâmpadas do Senhor, será que o nosso azeite da lâmpada está acabando, que as pessoas não têm vontade? Porque assim, quando você vai... tem uma coisa, né? Eu sou da área de vendas, do marketing. Você tem um lugar que está cheio, é prova social. Então eu vou lá também, porque lá deve ser bom. Tem um lugar vazio, não devo ir não, porque lá não deve ser muito bom. Tem essa prova social. Será que nós precisamos dessa prova social? Será que quando a pessoa passa na frente da igreja e vê uma igreja assim, ela não sente essa vontade de estar aqui? O que será que está faltando, apóstolo? O que a gente pode fazer para que as pessoas entendam de fato que não é a comida que a gente serve aqui, que não é a música que a gente toca aqui, que não é o carisma que nós temos, ainda que a gente não seja os mais simpáticos do mundo, que vai fazer com que as pessoas cheguem? Eu lembro que tem um amigo meu, ele falava assim que quanto melhor o palhaço, maior o circo. Ele falava isso, quanto melhor o palhaço, melhor o circo. Eu já ouvi essa maior o circo, né? Então será que é isso? Será que o evangelho se tornou um entretenimento nesses dias? Eu acho que, assim, imagino, eu sempre gosto de imaginar como Jesus faria, né? Se ele tivesse vindo nos nossos dias e não como ele veio. Historicamente, Jesus não andou num raio. O máximo que ele chegou a 150 quilômetros. Quer dizer, um raio pequeno, né? Nós já andamos muitas vezes mais do que isso. Mas era aquilo que necessário para aquele tempo. Então, não tinha um carro, porque não existia um carro, andava a pé. Então, hoje, se Jesus se manifestasse hoje, para morrer vindo como servo, né? Eu acredito que ele teria que usar todos os meios possíveis. A minha concepção, né? Ele usaria. Eu acho que assim, como que ele cruzaria aí todo mundo pregando o evangelho? Ele teria que ter, talvez, um avião particular, não sei. Talvez teria. Ele talvez usaria os meios. Como que hoje se faz a comunicação? Com o advento da internet, está todo mundo lá dentro da rede mundial de computadores. Então vamos para lá. Ele iria, na minha opinião. Acho que ele faria o podcast com a gente. Eu acho que ele faria o podcast. Acho que sim. Então ele viveria, porque é isso que ele fez.
Ele viveu como um bom judeu da época. Então, acho que ele faria. Os meios. Os meios. Mas Agora, não os métodos. é esse que é a questão, eu acho que assim, a pergunta é, talvez esses meios estejam tão fortes e aí a presença enfraquecida, a presença de Deus, do Espírito Santo. Então você pode usar, ter um bom som, ter lá um bom louvor, um telão, um ar-condicionado. Você pode proporcionar tudo isso. A igreja tem condição, faça. Mas não esqueça da presença. Então, o dia que você passar a confiar que você, agora, olha só, minha igreja está cheia, eu sou um bom pregador. Então, se eu for na igreja, eu vou arrebentar hoje. É isso que até o pregador iludido, porque a palavra de Deus fala que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, você precisa se colocar na posição de ser simplesmente um canal para que a presença venha. Se você vai usar algumas coisas que hoje, tecnologicamente, são melhores, eu acho que Jesus usaria. Mas a presença, aí muda, né? Porque aí o pecador vai e se arrepende, o que não tem, o que está doente vai e é curado. Então, é isso que talvez as pessoas, se tiver só isso e sem a presença, aí a igreja tá errada. Quando Pedro vai ao Templo Formosa, ele encontra um paralítico, ele fala, olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, e o coxo se levantou. Hoje a igreja não é mais que não tem ouro e prata. Deixa eu pegar esse gancho seu, eu acho que é importante, já que você pegou essa passagem bíblica. Notem que esse coxo que pede dinheiro para Pedro é uma conjectura. Pedro não era um homem pobre. Pedro era um homem mais abastado e o mais velho dentre os apóstolos. Provavelmente Pedro passava lá. Se ele pediu, será que Pedro já não havia dado algumas moedas, ajudado ele dentro de um cotidiano da vida? Que ele subiu ali, vou dar uma moeda. Tá vindo Pedro lá. Poxa, já me deu uma moeda, vou pedir de novo. Então talvez Pedro o conhecesse e ele conhecesse a Pedro. Hipoteticamente a Bíblia não traz dessa forma que eu estou colocando. Então, quantas vezes Pedro viu esse homem? E quantas vezes Pedro deu uma moeda? Então, Pedro deu aquilo que ele tinha nele. Quando o Espírito Santo vem, não é mais o Pedro sozinho, é a presença. Eu acabei de falar. Pedro estava cheio da presença. Então é isso que eu ia falar. Aí ele entrega a cura. Isso que eu ia falar. Hoje nós não podemos dizer que a igreja não tem mais nem ouro nem prata, porque a igreja é rica. Sim. A igreja, eu digo a instituição, ela é rica. Mas a gente também não vê levanta e anda. É isso que eu tô falando. É isso. Falta a presença. Tá faltando exatamente pessoas que falam, olha, tá bom, não me importa o que eu tenho, mas financeiramente falando, importa é o quem está dentro de mim, que é essa presença do Espírito Santo. Então, eu tenho visto... Mas essa presença, ela confronta a gente. Sim. Porque se você vai para a igreja e a presença de Deus está lá, a primeira evidência é que nós somos pecadores. Imagina o diálogo de Jesus com Pedro depois que ele foi pego de novo nadando. Pedro, tu me amas. Sim. Gente, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Ele perguntou 3 vezes se ele ama mais que a esses. Foi um confronto. Sim. Muito confronto para chegar nesse nível. E aí o que a gente tá falando, se a pessoa não se permite ser confrontado, tá tudo amofadado para ela, tudo de algodão para ela sentar, como é que ela vai chegar ao ponto de realmente demonstrar esse amor de Jesus, de falar, ó, levanta e anda? E voltando à questão que nós iniciamos falando sobre essas pessoas famosas que vão à igreja e têm um tratamento diferenciado, Jesus propõe uma parábola, né? Ele diz assim que o fariseu e o publicano subiram para adorar no templo. E o publicano dizia assim, eu sou pecador, eu faço coisas erradas, me perdoa, Deus, faz com que eu mude a minha situação. E o fariseu, olhando para o publicano, dizia assim, graças a Deus eu não sou como esse publicano, eu entrego meus dízimos, eu faço as coisas certas diante do Senhor.
E aí Jesus pergunta, qual dos dois desceu... Subiu as orações. não, qual dos dois desceu, vamos dizer, santificado ou separado? Qual dos dois desceu... Justificado. Justificado, exato, a palavra é essa que ele usou. Justificado. Qual dos dois? E a gente sabe que é o publicano. E o publicano, para o religioso da época, era o cara que cobrava imposto do próprio judeu. O judeu cobrando imposto do judeu. Então, você vê que é como você chega na presença de Deus. Então, a igreja precisa ser um ambiente, quando a pessoa chega na igreja, ela saiba que ali a palavra de Deus vai confrontar ela no seu espírito, nas suas atitudes, no seu caráter. Então, se o seu faz com que a pessoa chegue à igreja e ela não tenha confronto nenhum, quer dizer, eu já chego aqui, não, eu já sou especial. Ele já é especial no mundo, meu Deus do céu. Então, deixa Deus Melhor tratar. do que ser especial no mundo é ser especial no céu. É. Apóstolo, mais uma vez nós terminamos aqui nossa reflexão. Eu creio que fica essas palavras que nós colocamos aqui, principalmente que a pessoa que quiser vir à igreja, ela vai ser muito amada, vai ser muito bem-vinda. Como o apóstolo colocou, nós somos uma igreja perfeita, nós não romantizamos a igreja. Nós queremos sim amar você, cuidar de você, mostrar esse evangelho. E eu quero muito que você seja confrontado. Eu quero muito que você seja alcançado pela graça de Deus. E que Jesus ele possa realmente confrontar você de tal maneira que você se incomode e você tenha a coisa mais importante nessa terra, que é o nome escrito no livro da vida. E independente da sua condição, das suas posses, depende de qualquer coisa. Você é um irmão em Cristo, você tem o direito de ter esse acesso ao Senhor Jesus. Não a pessoa que tem, como a pessoa também que não tem. Todos nós temos essa dificuldade e todos nós somos carentes da graça de Deus. Então, aonde essa palavra chegar, aonde essa reflexão chegar, que ela venha trazer vida e venha trazer luz também às pessoas que estão talvez perdidas no meio do caminho, tentando atrair as pessoas de todas as formas. Nós acreditamos no Espírito Santo, que é Ele que convence todo pecado. Talvez aqui você não vai ter uma batidinha gospel, talvez aqui você não vai ter uma cadeira gospel sentada com o teu nome, mas no grande dia, quando você tiver aquela pedra, né, com o teu nome mudado, lá no Apocalipse, eu quero estar do teu lado e falar que bom que você esteve comigo ali. E que aonde essa palavra chegar, que ela traga vida e traga reflexão. Deus abençoe, beijo no coração, foi com Deus.